Deus tem falado com a igreja, em especial com a nossa igreja, na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios. Nós iniciamos no capítulo 4, passamos pelo início do 5 e hoje eu retorno ainda. Falamos sobre os 2 primeiros versos do capítulo 5 e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o verso 3 ao verso número 10, que é a perícope completa. Para isso eu vou voltar ao verso número 1 e 2. Creio que esse tempo onde falamos sobre o tema fé, Deus tem levado a igreja a um entendimento, uma compreensão mais profunda da caminhada de fé. A caminhada de fé não é uma caminhada igual um filme de Hollywood, quando nós temos uma abstração do que é a fé e vemos lá o artista fazendo coisas como o Indiana Jones, fazendo coisas sobre a fé, falando sobre a fé. A nossa fé, a fé cristã é vivida no cotidiano. Quando nós saímos do templo, quando nós voltamos para as nossas casas, ali nós somos confrontados a viver a fé diariamente. É ali, na simplicidade, nas coisas mais simples da nossa vida, é onde Deus vai tratando o nosso coração e vai nos mostrando onde Ele quer nos levar. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, na semana passada eu comentei sobre a perseguição sobre Paulo. Paulo estava sendo perseguido pela igreja que ele plantou, a qual estava questionando o seu apostolado, e o seu apostolado era questionado porque somente poderia ser um apóstolo, não como o nosso tempo hoje, mas naquele tempo o apóstolo era aquele que andou com Jesus, aquele que esteve em contato, aprendeu os ensinamentos de Jesus. E esse questionamento era: Paulo não foi um dos discípulos, por isso ele não seria um apóstolo. E quando ele é questionado, ele também vai dizer ao mesmo tempo que o seu apostolado foi no caminho de Damasco, onde o próprio Jesus o encontrou pessoalmente e vai falar com Saulo ali até então, pessoalmente: Saulo, por que você me persegue? E é ali, quando ele estava cego, que ele estava sendo ministrado pelo próprio Senhor Jesus. E esse apostolado, ele vai confirmar através da prática, da vivência da vida cristã. Tanto que, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Paulo, ele revolucionou o Novo Testamento. Pela manhã eu fiz um comentário sobre esse assunto, que os discípulos, até então, Jesus havia sido crucificado, ressuscitou. Mesmo assim, os discípulos estavam em Jerusalém e estavam ali meio que num conforto, ali onde eles estavam bem tranquilos até o momento da perseguição da igreja. E quando Pedro é confrontado por Paulo, Pedro vai dizer: por que você, mesmo entendendo a palavra de Deus, entendendo que Jesus ensinou, você ainda dá preferência aos judeus que se convertem e não aos gentios? Gentios eram aquelas pessoas ou povos os quais não conheciam a religião, eles eram chamados de uma forma assim até pejorativa, como pessoas excluídas da santidade de Deus. Povos os quais estavam excluídos, que não teriam da salvação. E os judeus, agora, como povo eleito, Pedro olha para esse povo e começa a dar uma preferência. E Paulo vai dizer a Pedro: Pedro, por que você está fazendo acepção de pessoas? O qual Cristo, ao morrer na cruz, ele morre pela humanidade. Não morre somente por um povo. Sim, o judeu, ele era inicialmente o povo de Deus, o povo chamado, e Jesus, nas suas parábolas, ele vai pincelando sobre essa realidade. Quando Jesus fala sobre o grande banquete, ele está dizendo que o povo, o qual deveria sentar à mesa, esse povo não quis sentar à mesa com Jesus.
Então, por isso, na parábola, Jesus diz: então saia, falou ao servo, saia e procure quem está na sarjeta, quem está na estrada, aqueles que são excluídos, e chame para que sentem à mesa. E quando esse povo, que não é povo, senta à mesa de Cristo, aí sim, agora nós compreendemos o pacto da graça, o qual o apóstolo Paulo também vai dizer a importância da graça na vida do cristão, o qual eu e você não temos o merecimento da salvação, mas é um dom, ou seja, um presente de Deus dado a mim e a você, o qual o Senhor olhou com amor e nos amou desde a fundação do mundo, e Ele nos presenteou com a salvação em Cristo Jesus. E esta noite eu quero voltar a este mesmo verso, capítulo 5, o verso número 1 e o verso número 2, e recordar esses dois versos. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Verso número 3. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o propósito de Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Se inicialmente Paulo está falando sobre essa casa terrestre e a casa espiritual, aqui há um cuidadinho. Esse cuidado inicialmente, pode dar a sensação, ou a falsa sensação, que o apóstolo Paulo prefere morrer do que viver. Ele prefere a morte, mas ele vai explicar isso, porque na verdade ele não está falando sobre a preferência em morrer, mas ele fala sobre a importância de nós olharmos para a nossa casa espiritual, o qual nós passaremos a eternidade em adoração. Por isso, quando ele está falando sobre, ou vou melhorar, quando ele está nesse contexto da segunda carta aos Coríntios, Paulo, neste momento, ele imaginava na sua mente que Cristo viria e ele não experimentaria da morte. Por isso, inicialmente pode dar a sensação que ele preferia morrer, mas pelos historiadores, Paulo ainda não havia chego nesse ponto em suas cartas. Por isso, é descartado esse ponto de vista. E quando você olha para o apóstolo Paulo, que ele imaginava que a chegada de Cristo era breve, e logo em seguida, antes mesmo da sua partida, Cristo viria buscar a sua igreja. Ele fala sobre a importância de olharmos e vivermos conectados em Deus, vivermos inseridos no próprio Deus, através do Evangelho, experimentando da salvação hoje. Você não precisa experimentar quando você partir dessa terra, mas você pode experimentar hoje a salvação em Cristo Jesus. E quando eu trouxe sobre o tema ainda fé, e hoje o nosso tema será honrados. Honrados por quê? Agora nós vamos perceber que o Evangelho, se no sermão passado ele havia sido um presente de Deus, agora nós somos honrados por Deus para caminharmos na vida cristã e agora na presença de Deus receber a cada dia
a dádiva vinda do alto. E por que nós somos honrados? Aqui eu quero entrar primeiro no nosso cotidiano. Se você olhar para essa pessoa, dá para ver ali? Não sei se dá para ver muito bem, mas é um jovem, um rapaz bonitão, e ele tem ali celular para atender, 2 celulares, um relógio, anotação. Então você vê que ele está num momento de pressão sobre a vida dele. Assim também, como este jovem mostra na foto, também existe uma pressão na nossa vida. Existe uma pressão em viver. Somos pressionados constantemente. Nós vimos recentemente um comercial do Burger King que ficou aí conhecido por todo mundo, né? Foi o pessoal lá dar o dislike, lá porque as crianças falando sobre homossexualidade na infância. E aí os cristãos começaram a mandar mensagem para outros. Eu recebi de vários lugares. Entre e dê o seu dislike se você não concorda de crianças falando sobre esse assunto. Realmente eu não concordo nem com o posicionamento e nem com crianças falando sobre esse assunto. Então é o meu ponto de vista, não somente pessoal, mas a partir da ótica da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que o homem e a mulher foram feitos para a honra e glória do nosso Deus. E assim como Deus fez cada um no seu corpo, Deus não errou, Deus não cometeu um engano. Deus, na verdade, Ele fez cada um com seus próprios desafios, com as suas próprias lutas. Talvez na área da sexualidade não seja a área que eu e você estamos lutando. Talvez a nossa área seja outra. Assim também como certa vez eu vi uma pessoa falando sobre não é porque o seu pecado é diferente do meu que você não serve. Assim também nós, quando olhamos para este assunto a partir da ótica da palavra de Deus, agora nós precisamos ter essa atenção, a qual também, a partir até de desenhos das crianças, nós vemos uma pressão que há sobre o cristão, para que o cristão se posicione. Talvez você diga, mas eu não gosto de falar sobre esse assunto, mas eu quero dizer que a palavra de Deus se posiciona, o cristão se posiciona, e em outras áreas eu e você seremos chamados a nos posicionar socialmente. A palavra de Deus é sim, sim ou não, não. Quando você vai a Apocalipse, o próprio Senhor está dizendo à igreja de Laodiceia: eu vou vomitar você da minha boca, porque vocês não são nem quente nem frio. Antes vocês fossem quente ou frio, mas porque vocês não tomam o posicionamento. Eu sinto náuseas, eu sinto vontade de jogar vocês para fora. Terrível a metáfora, mas é uma realidade da palavra de Deus, e essa pressão a qual nós sofremos diariamente, Paulo está falando. Vamos lá ao verso número 4. Pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados. Talvez você diga, mas Paulo está falando sobre a realidade da angústia a qual ele estava passando. Não, quero dizer que o momento de Paulo era esse, mas o meu e o seu momento é diferente. E nós precisamos tomar uma posição como igreja. Não podemos ficar acariciando o pecado, dizendo, não, se eu não olhar, não haverá mudança. O Senhor diz em sua palavra que há uma abominação diante dele, que para ele prefere que seja lançado fora, ou que não há salvação, e sim condenação para aqueles que estão longe de Cristo. E essa realidade muitas vezes é confundida também com a questão do pecado. É um posicionamento. Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. Mas se você vai a Romanos, quando você vai a Romanos 3:23, a palavra de Deus diz que todos pecaram, e destituídos. Você sabe o que é destituídos? Ou seja, perderam a glória de Deus. A palavra é muito enfática. Ela está dizendo, se o homem e a mulher não se arrepender, não houver uma mudança de vida,
agora há uma condenação. E se você vai a Romanos 6, 23, 26, você vai ver que o salário do pecado é o quê? A morte eterna. E se nós estamos vivendo no pecado, e temos o pecado, a pressão desse pecado, e não nos livramos dele, não tomamos uma posição diante da palavra de Deus, nós estamos fadados à morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Talvez você diga, mas então eu estou perdido. Como que eu vou resolver esse problema? Mas pega o restante do verso. Mas o dom, ou seja, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. A esperança para aqueles que estão sofrendo uma pressão no seu cotidiano. Nosso estilo de vida, nós gememos, sim, gememos angustiados a cada dia. Cada vez que você abre o seu Facebook, o seu noticiário, que nós vemos que há uma pressão, sim, política, espiritual sobre a igreja. E aqueles que não conseguem enxergar a visão espiritual, o qual a igreja está sofrendo, e como a palavra de Deus tem se cumprido, ele está longe de Deus. A palavra de Deus é para hoje, é para agora. E essa pressão, o qual eu estou falando que nós sofremos, estão nas pequenas coisas. E nós precisamos ter um posicionamento. Então vamos brigar com todo mundo? Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo outra coisa, nós vamos chegar aí. Por isso, quando ele fala que o nosso estilo de vida, nós estamos sendo angustiados e gememos, na verdade ele está dizendo, sendo pressionado para baixo, em outra tradução, levando a carga, sendo oprimidos. É assim que Paulo vê este momento. Mas quando ele continua o verso, ele diz, não queremos ser despidos, mas revestidos. E ele está dizendo, nós não queremos, ainda no verso número 4, não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o corpo mortal seja absorvido pela vida. Quando ele fala que não queremos ser despidos, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, nós não queremos morrer para viver já a eternidade. Lembra que eu falei? O apóstolo Paulo, ele está trazendo um jogo de palavras aí. E ele está dizendo, não queremos ser despidos dessa vida, mas queremos ser revestidos para caminhar. Quando você é revestido pelo Espírito Santo, quando você é revestido pela palavra de Deus, agora você tem autoridade, maturidade e tem o discernimento para ver o que Deus está realizando. Por isso, você senta no seu sofá, né, como dizia o Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dente, né? Você senta lá no seu sofá, mas em paz, porque você sabe que o seu Senhor, seu Salvador, continua cuidando de você, mesmo que venham as pressões, mesmo que venham as angústias. Por isso, no verso número 5, ele vai dizer, confiados que o Senhor nos predestinou. Veja o verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos predestinou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, se existe uma pressão, e a igreja está sofrendo essa pressão, foi o próprio Senhor que permitiu, nos predestinou a passar. E se você está passando no meio de escolhas, trabalho, estudo, e você tem que se posicionar, o Senhor está dizendo, Ele permitiu. E você tem um penhor, o Espírito Santo, o qual estará com você, lembrando. Lembra Jesus quando disse, eis que não vos deixo órfãos, mas vos deixo o meu Espírito. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado. Porque esse penhor, esse selo do Espírito Santo, também é o mesmo Espírito que atua nos fazendo olhar para a palavra de Deus e nos posicionando diante da pressão de viver. Em segundo lugar, se somos pressionados, agora também ele diz, nós somos renovados. Para continuar essa caminhada, nós precisamos ser renovados a cada dia. Muitas vezes nós passamos uma noite
todo angustiado, mas pela manhã, né, parece até parafraseando a própria palavra de Deus, né, pela manhã nós acordamos, parece que aquele peso, ele saiu. E a gente tem lucidez, clareza de mente para resolver aquele problema que parecia tão grande na noite anterior. Mas depois de uma noite bem dormida, nós estamos descansados e resolvemos facilmente. Verso número 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Olha só. Temos sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Nós temos esse renovo, sabe por quê? Porque as lutas que nós passamos diariamente, agora elas são curadas e tratadas por Deus. E este tempo, o qual ele está dizendo aqui no texto, é sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, ou seja, ainda não morremos, estamos ausentes do Senhor. Em que sentido ausentes do Senhor? Ainda não chegou o tempo de vivermos a glória. E quando nós formos para a glória, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais aflição, não haverá mais choro. Naquele tempo, quando chegar este tempo, nós desfrutaremos e nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Por isso que nós precisamos ser renovados a cada dia, até que se complete o renovo. Até que, quando eu pensava nesse texto, eu pensava sobre a ceia do Senhor. Quando Jesus disse, este é o meu corpo que é dado por vós, vocês comem e bebem até o dia que nós vamos comer lá na glória. Até então vocês vão comer em memória de mim. Por que em memória? Até que eu venha. Até que se concretize. Por enquanto, nós precisamos celebrar como igreja, aqui físico, mas vai chegar o tempo que com o corpo agora resplandecido pela glória de Deus, com o nosso novo corpo revestido da glória de Deus, desfrutaremos da presença eterna de Cristo. Percebe a diferença? É o renovo de cada dia. Enquanto estamos no corpo, estamos o quê? Ausentes do Senhor, mas não longe. Porque em breve nós estaremos com o Senhor. E como viveremos? Até lá, o verso número 7 vai te responder. Visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Então, como que eu vou ser renovado e revestido e continuar caminhando? Pela fé. Percebe? O Paulo está respondendo, visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Nós vemos aí se levantando grandes influências, até mesmo economias, a questão, mas a China fez um vírus, produziu um vírus. Não sei se ela produziu, ou quem produziu, ou se foi natural. Eu sei que é uma realidade para nós. E nós precisamos nos preparar e aprender a viver, aprender que nós estamos perdendo pessoas amadas, aprender que nós precisamos nos cuidar, nós precisamos usar a máscara, nós precisamos usar o álcool em gel e nós nos adaptamos ao cotidiano. Mas o Senhor está dizendo muito além, Ele está dizendo, na caminhada da fé, você não verá muitas vezes o que eu estou realizando, mas continua firme. Você talvez inicialmente você terá a impressão que será taxado disso ou daquilo, se você se posicionar diante da palavra de Deus. Mas o Senhor está dizendo, aqui está a fé. A fé é exatamente se posicionar, é você ter a certeza que Deus está movendo independente daquilo que nós vemos. Tem muitas pessoas que dizem que a nossa política, a figura política agora, uns dizem Bolsonaro vai se reeleger ou vai reeleger outro. Para mim não importa quem vai ser eleito ou ser reeleito. Importa que Deus ouça as nossas orações como igreja e use os políticos que estão lá à frente para abençoar o povo. Talvez é aí que nós nos perdemos na visão de Deus, porque nós queremos uma terra perfeita aqui. Mas a terra perfeita é só na Nova Jerusalém. Essa terra, a dor, a sofrimento. Jesus teve que padecer na cruz para que os nossos sofrimentos fossem ali puxados, levados, dragados, sarados.
para que agora experimentemos na eternidade a perfeição. Por isso, caminhamos pela fé. Se existe uma pressão de viver, agora, Papulei 1, renovados a cada dia, finalmente, nos esforçamos. Eu usei uma outra frase, consideramos honroso servir ao Senhor no nosso esforço. Por isso nós caminhamos considerando honroso dizer: Cristo me ama e eu tenho certeza da minha salvação. É uma honra dizer: eu sei quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Eu sei que foi a galinha, porque eu sei que o meu Criador, ao criar todas as coisas, Ele fez perfeito todos os animais, e Ele assim criou e fez o melhor para que nós desfrutássemos. Deus fez você da melhor forma. Você é a melhor forma. Talvez a gente, como pessoas até mesmo muitas vezes insensatas, olhamos no espelho e dizemos: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquele outro. Mas quero dizer que Deus te fez assim, ponto final, porque Ele escolheu te amar dessa forma. E quando você disser: ninguém me ama, você esquece de olhar para a palavra de Deus, que o Senhor continua gritando lá do alto: eu te amo, e morri na cruz por você, para que você tivesse vida. E quando você era criança, em João 3,16, o que estava escrito lá mesmo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito. Por quê? Para ser a porta, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas experimente da eternidade. Eu comentei sobre isso domingo passado. A igreja de Cristo no nosso tempo, até mesmo antes da pandemia, parou de falar da salvação, não falava mais de salvação, não falava mais da vida eterna, nós temos aí um discurso mais terapêutico do que um discurso de salvação na palavra de Deus. Nós falamos como resolver problemas, que você é forte, que você é isso, que você é aquilo, mas o Senhor está dizendo: eu sou o seu tudo. O apóstolo Paulo, ele olha para o Senhor e ele reconhece: o Senhor é o meu tudo. Quando você olha para essas 3 medalhas, você já imagina uma corrida, um jogo, talvez um vôlei, um futebol, qualquer coisa assim, uma disputa, o qual há pessoas que ganharam em primeiro, em segundo e terceiro, uma medalha a qual você pode levar para sempre. Quando nós carregamos a medalha, ou seja, o selo de Cristo, é mais honroso do que aquelas medalhas, os quais homens e mulheres se esforçaram grandemente. Vem a Olimpíada aí, e fica lá o comercialzinho, falando sobre pessoas que estão se preparando, outros campeões. Mas eu quero dizer, no reino de Deus, você é o único campeão. Você não está concorrendo com seu irmão, mas juntos. Me lembra daquele exemplo do Ubuntu. Não sei se você lembra. Ubuntu é uma palavra africana. E certo missionário estava numa tribo e tinha um monte de crianças. Ele fez um concurso. E ele falou assim: olha, vou colocar esse objeto aqui. E aquele que pegar, você tem que sair do seu lugar correndo loucamente. Aquele que pegar será o campeão. E aí ele contou até 3, 1, 2, 3. E aí todo mundo estava em pé. Na hora todo mundo se levantou, começou a andar e parou. Eles se juntaram, todo mundo, foram se juntando, até que todos esticaram a mão e juntos colocaram a mão no prêmio. E aquele homem ficou olhando e disse: mas vocês não queriam ganhar o prêmio? E eles disseram: Ubuntu, ou seja, todos ganham, todos são vencedores. Assim é no reino de Deus.
é o Ubuntu. É o Martoni, é o Diego, é a Júlia, é a Dona Eunice, todos nós, Ubuntu, todos nós adentrando a salvação. Vocês querem saber qual é a maior alegria pastoral? Não sei se algum pastor falou isso para vocês, mas é que no dia que nós adentrarmos o céu, todos nós dessa igreja possam dizer Ubuntu, todos vencemos juntos. Não é que um suba e o outro fique. Aquele não merecia muito, ou aquela não merecia, não. O sonho pastoral é que a nossa comunidade, como um todo, suba e adentre a salvação, celebrando ao mesmo Deus, o Deus da glória. Temos a responsabilidade na vida cristã? Temos sim. Verso número 10. E qual é essa responsabilidade? Olha que eu virei uma folha a mais. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quando nós falamos que é honroso, também pode ser desonroso. Nosso objetivo maior é quando comparecermos diante da presença de Deus. O que é bom, o que é mal, será colocado. E o meu desejo, pastoralmente, é que você olhe para a palavra de Deus e você possa encontrar a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero finalizar. Convido você a virar a página ali. 1 Coríntios, é bem pertinho, capítulo 9, o verso é o número 27. Paulo vai dizer o seguinte, finalizando: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa é a visão da igreja. A igreja vencedora em Cristo, que tem sede, que sente-se honrada do chamado que recebeu. Por isso, olhe espiritualmente, levante e siga a sua caminhada, sabendo que pequenas coisas, pressões, nós vamos sofrer sim, boicotes vamos sofrer sim, mas seremos renovados e o Senhor estará conosco com o penhor do Espírito Santo à nossa frente e poderemos dizer honrados que o Senhor, que o céu é um lugar preparado para todos nós em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus com o último cântico?